Eu queria dar um aviso àqueles que estão com compromisso de estar trazendo os R$ 35. Hoje é o dia 10. Entre amanhã e quarta-feira, nós temos que estar pagando o aluguel do outdoor. Aquela pessoa que se comprometeve de estar, durante esses 6 meses, dando esse dinheiro, por favor, que hoje de manhã ou na parte da noite, que honre com esse compromisso, que a igreja não pode onerar, né, tudo que temos aqui para pagar aquele outdoor. Por isso que nós pedimos 100 pessoas. Nós conseguimos 81 pessoas, né, ficaram faltando 19. Mas Deus é fiel, eu tenho certeza que nós cumpriremos com aquele propósito de estar pagando aqueles 3.500 lá por mês. Amém? Só esse lembrete que eu queria dar a vocês. Aquele que se comprometeu, seja fiel na palavra. A palavra de Deus diz, o crente, sim, sim, não, não. Amém? Muito bem, gente. Nós estamos orando todas as sextas-feiras à noite. Sábado pela manhã, uma reunião de consagração de 8 às 9 da manhã. E estamos orando todos os dias, de 7 às 8 da manhã aqui. Normalmente eu estou praticamente todos os dias, de 7 às 8 da manhã, orando aqui na igreja, entende? Ok. Se alguém quiser participar da campanha do outdoor, por favor, levante a mão, fala com o Sebastião, tá? Porque nós ainda faltam 19 pessoas para completar aqui as 100, tá? Ok, olha lá. Quando chama assim, com essa voz assim, é para valer, viu? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória, e tudo que nós fazemos aqui neste lugar é crendo que Deus irá suprir, amém? Eu não sei se você sabe, hoje é dia 11. Hoje é dia 11? Hoje é o dia? Justamente, eu queria que você dissesse, diga, hoje é dia 10. Você sabe o que, que acontece todo dia 10 do mês? É o nosso aluguel, nós temos que pagá-lo amanhã. Já temos parte do dinheiro, mas eu conto com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas para a gente fazer isso, amém? Nós vamos servir a Deus agora com os dízimos e oferta. Os irmãos vão distribuir. Pastor, eu também quero dar o dinheiro do outdoor. Por favor, coloque outdoor, porque esse dinheiro não entra numa conta, entra em outra conta da igreja, que é pagamento. E põe o nome também, porque nós estamos, de certa forma, controlando também isto. Amém? Então, você que vai fazer a oferta do outdoor, de alguma campanha que você tenha participado, se comprometido, faça a sua parte com alegria no seu coração. Irmãos, nós vamos ter um jantar amanhã da Adonep, aqui na churrascaria Dalmos. Eu convidei dois comerciantes aqui da área, que eu vou muito lá, e ambos aceitaram, estou levando lá. Os jantares da Adonep são jantares de evangelização, onde você convida um amigo para jantar. O jantar é apenas o chamarisco. A pessoa vai ter um jantar, o lugar, o ambiente é muito bom. Não é para crente não, porque quem já é convertido tem que vir orar. Amém? É para quem não é crente. Então eu queria levar uma pessoa amiga para ouvir a palavra de Deus, mas ela tem um certo preconceito contra a igreja, ela tem dificuldades. Mas quando eu falar que é um jantar, ela vai aceitar. E lá ela vai ouvir a palavra de Deus, e a nossa missão como evangelismo estará cumprida, amém? Se você quiser participar desse jantar, o jantar ele custa R$ 35 por pessoa. Então você paga o seu e paga do seu amigo. Pastor, R$ 35, já vi que ele não é teu amigo. A Bíblia diz, com a medida que medirdes, será medido. Claro que se você não tem dinheiro, irmão, você não pode participar de um evento desse. A gente tem que ter os pezinhos no chão, amém? Mas a gente sempre coloca, porque é uma grande oportunidade de evangelismo. Quem vai estar ministrando lá para a gente vai ser o irmão Ricardo. Ele esteve aqui ministrando para os homens.
Ele é autor desse livro aqui, O Princípio da Regeneração. Tem uma palavra muito boa, muito gostosa, e eu sei que vai ser uma grande bênção. Se alguém tiver interesse, fale com o irmão César no final, ok? É um ambiente bom, você vai gostar. Na pior das hipóteses, você vai gostar da comida, amém? Porque também a comida ali é muito boa. Ok. Você preparou sua oferta? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque eu sei que tu estás movendo as tuas águas sobre esta igreja. E muitas pessoas estão sendo alcançadas, também nesta área material. É o emprego que chega, é o ganho que aumenta. Muito obrigado, Pai. Eu quero te pedir agora, Senhor, que cada irmão tenha fé para assumir a tua palavra e crer que ao ser fiel nos dízimos e nas ofertas, a palavra se cumprirá na vida deles. Eles descansem. Pai, que não haja aqui nesta igreja pessoas que tenham medo de se posicionar em relação à tua palavra. Em especial neste momento, em relação a dizimar e ofertar. Porque sabemos que o dízimo protege as nossas finanças e que a oferta nos faz avançar, ó Deus. Que haja prosperidade, crescimento, avanço nesta área, que não falte o pão nos lares, que não falte o emprego, e se houver alguém desempregado, Senhor, abra as portas nesta manhã. Se houver alguém, Senhor, precisando do pão, que essas necessidades sejam supridas, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Você que vai dizimar, ofertar, por gentileza. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Pode cantar comigo? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Só um aviso que eu vou dar. Como pastor, a gente vai detectando algumas necessidades na igreja. Eu vi aqui o nosso querido irmão Anderson, chegou agora para nós, ele bateu o sino, eu perguntei, o que foi? Ele disse, abriu a porta de emprego. Já vai trabalhar? Glória a Deus. E por que a gente faz isso, irmãos? Para saber que Deus está agindo no nosso meio, para a igreja se alegrar. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, amém? Então, eu estou muito feliz por isso.
E também tenho detectado alguns problemas nesta área de finanças. Eu vou, nesta terça-feira, por volta das 7 horas da noite, eu vou falar sobre, não vai ter reunião, não é culto, não tem nada a ver com o culto da igreja. Mas eu quero convidar aqueles irmãos que precisam de um ganho extra. Pastor, eu preciso de um ganho extra para complementar a minha renda. Ou que estejam desempregados e diz assim, eu preciso ganhar dinheiro para botar comida na minha mesa. Se houver alguém interessado, na terça-feira, às 19 horas, eu espero você aqui. Amém? Nós vamos ter uma reunião ali, eu vou explicar para você como você pode obter isso. Ok? Você não sabe, você vai dar a primeira aula. Está sabendo agora. Eu estava esperando essa reação sua. É tudo programado. Vocês vão descobrir comigo que eu não dou ponto sem nó. Tudo que eu faço, normalmente é pensado. Uma ou outra coisa é inspiração do Espírito Santo. Mas essa eu pensei. Você caiu direitinho. Então, 7 horas da noite, você que diz assim, eu queria ter uma renda extra, vem aí porque a gente vai bater um papo. Vai ter um irmão em Cristo, um amigo meu, filho na fé também, vai estar nos orientando, falando sobre alguma coisa que pode e trazer um retorno nesta área. Eu garanto que vale a pena, ok? Tudo bem. Gente, eu estou falando, temos alguma música especial? Alguém preparou alguma coisa aí? Ninguém? Ok. As cantoras aí, sempre estejam alguma bala na agulha aí para a gente cantar, amém? Tá bom. Nós estamos falando aqui sobre viver entre dois mundos. Diga, viver entre dois mundos. Os filhos de Deus, quem é filho de Deus aí? Levante a mão e diga amém. Os filhos de Deus têm que ter esta capacidade de viver entre dois mundos. Que mundo é esse, pastor? O mundo que nós conhecemos, material, visual, palpável, o mundo que nós colocamos os pés, e o mundo espiritual, que a gente não coloca os pés, mas que ele existe. E quando você aprende a viver entre esses dois mundos, você tem uma vida cheia de paz, você tem uma vida cheia de alegria, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Viver neste mundo é um segredo, irmãos. E tem uma hora que você solta as amarras. Você começa a servir a Deus de uma forma quase que religiosa. Mas chega um momento em que você solta as amarras e que você penetra no reino de Deus e começa a entender os princípios do reino e começa não só a entender esses princípios, mas a aplicá-los, a praticá-los, e eles começam a trazer resposta, resultado para a sua vida. Isto é uma constante. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós vamos também crescendo de glória em glória. Então é um processo. Não é algo que você aconteça, é algo que vai ter que tirar algumas amarras do seu coração. Por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico. Quando a gente chega na igreja e que se fala sobre, por exemplo, sobre dízimo, sobre oferta, muitas pessoas vão para a maquininha e faz as contas, diz assim, puxa, eu ganho tanto, o que eu estou ganhando já não está dando para pagar isso, não está dando para pagar aquilo, não está pagando aquilo, como é que eu vou dar o dízimo? Essa é a primeira pergunta. Se você seguir um raciocínio lógico, você vai chegar à seguinte conclusão, não dá. Mas a Bíblia diz que o meu justo viverá. Aí você diz, vai lá na Bíblia e lê lá, que Deus tem promessas para aqueles que dizimam e ofertam. Aí um dia cai a ficha, você diz assim, eu vou obedecer isso. Aí você começa a obedecer. No primeiro momento você faz força, porque ainda está na carne. Mas a partir de um determinado momento você faz aquilo com tranquilidade. E sabe de uma coisa? A promessa começa a se cumprir na sua vida.
Vou dar um exemplo em outra área. Na área familiar, nós ensinamos muitas coisas aqui de relacionamento e às vezes a pessoa vai escutando e nunca coloca em prática. Um belo dia, o Espírito Santo move essa pessoa, porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E se a pessoa já está vindo ouvir, já é um bom passo. Diga glória a Deus. Quando alguém diz assim, pastor, minha mulher, o meu marido está vindo, mas ele não está praticando nada. Irmã, fica feliz porque ele está ouvindo. Uma hora vai acontecer o boom. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Uma hora vai acontecer. E aí, daqui a pouco, aqueles ensinamentos sobre relacionamento. Por exemplo, eu gosto desse exemplo. Diz a palavra de Deus que a palavra branda desvia o furor, mas que a palavra dura suscita a ira, quer dizer, levanta a ira. A pessoa fala com você duro, você retruca mais duro, o que vai acontecer? Vai sair mordida aí daqui a pouco. Então, aí você diz assim, puxa, mas eu não vou ficar por baixo. A pessoa está sendo injusta, está falando isso. Aí é a sua carne, é a carne ou não é? Sim ou não? É a carne, você está dizendo, não, comigo é assim, pisou aqui, eu piso lá, beliscou aqui, eu belisco, dente por dente, olho por olho. Volta até para o Velho Testamento, esquece até da graça de Deus. Mas um belo dia você resolve praticar, diz assim, eu vou praticar isso. E a pessoa fala e você mantém a sua palavra suave, não cai naquela armadilha, diga, armadilha, armadilha. Essa armadilha de discussão para roubar a paz, roubar a alegria, armadilha de discussão para tirar você do foco que você está fazendo, essas armadilhas sempre o inimigo está fazendo na nossa vida. Mas você mantém o foco, diz, não, eu vou ficar quietinho. E sabe de uma coisa? Daqui a pouco você vê que a pessoa fica envergonhada, porque ela foi dura demais com você, ou ela falou que não devia, e o mesmo espírito que age em você vai agir nela, e você vai ver o que vai acontecer, a coisa vai mudar. Será que posso ouvir um amém? Então, esses princípios não é deste mundo. Esses princípios, você não aprende o mundo, tem outra cartilha. Eles não leem na palavra de Deus. E por isso que nós vivemos entre dois mundos. Dá para entender isso? Diga amém. Nós temos princípios de Deus no nosso coração e temos regras nesta terra para seguir. E a gente tem que saber viver entre esses dois mundos. Semana passada eu falei sobre o aspecto espiritual destes dois mundos, do poder do Espírito Santo, né? E eu quero ler um trecho com você na palavra de Deus, Atos capítulo 17, vamos lá, Atos capítulo 17, versículo 28, que confirma isso que eu estou falando para você, e eu vou ampliar um pouquinho mais. Atos 17, versículo 28. Às vezes, ao praticar a palavra de Deus, você diz, poxa pastor, estou praticando a palavra de Deus com a pessoa, mas a pessoa não está praticando a palavra de Deus comigo. Fique tranquilo, o seu sal vai temperá-la. Fique tranquilo, a sua luz vai iluminá-la. Vós sois sal da terra e luz do mundo. O seu ato vai trazer efeito sobre aquela pessoa. Creia nisso, creia, você vai ver o que vai acontecer. O Espírito Santo é poderoso para mover as suas atitudes em fé. Atos capítulo 17, versículo 28, nos diz assim a palavra de Deus. Vamos lá. Pois nele, está falando nele quem? Em Jesus, em Deus, amém? Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quem é geração de Cristo aí? Diga glória a Deus. Porque você foi gerado pelo Espírito Santo. Esse ser espiritual que você tem dentro de você, essa parte espiritual que você tem dentro de você, que ama a Deus, que quer servir a Deus, foi gerado por Jesus dentro de você. Diga glória a Deus. Então, a Bíblia diz que nele, em Jesus, vivemos e nos movemos. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso criar filho, o nosso ir, o nosso vir, o nosso comprar, o nosso viver, tem que estar movido em Deus, envolvido por Deus.
Eu não saio daqui domingo pela manhã, depois que termino o culto, desligo o botão e esqueço quem eu sou. Você continua a sua vida espiritual aonde você mora, aonde você trabalha, e se não continua, hoje eu estou dizendo para você que tem que continuar, porque só religioso desliga. O que o religioso vai lá? Vou lá cumprir minha obrigação, assisto o culto, tudo bem, pago meu dízimo e tal, vou embora, e depois, quando eu cruzo aquele portão ali, eu me desligo de tudo. Não penso que possa mudar minha vida em determinadas áreas, no relacionamento, nas condutas. Então, até então a pessoa fica sendo... No dia em que essa pessoa começa a dizer assim, não, eu vou começar a praticar. Senhor, eu não tenho forças para fazer tudo. Santo, 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 só o Senhor. Mas a Bíblia diz, sede santo como eu sou santo. Então, eu vou começar. Eu vou começar, não queira fazer tudo, começa por coisas pequenas. Coisas pequenas. Se você tem o hábito de bater na sua mulher, não bata mais. Até porque quando as mulheres vêm se aconselhar comigo aqui que o marido bateu, eu mando dar parte na polícia. Porque o negócio já é caso de polícia. Ah, é, pastor? É. Eu estou falando brincando, mas pelo silêncio, eu fiquei apavorado agora. Ouça, se há alguma coisa na sua vida, pastor, todo mundo acha que eu sou antipático. Todo mundo acha que eu sou o quê? Antipático. Se todo mundo acha que você é antipático, você tem que parar, meu irmão, e pensar, dizer assim, será que eu não sou antipático mesmo? Será que se alguém agir dessa maneira comigo, eu também não ficaria chateado, milindrado? Porque há pessoas que acham que o mundo todo está errado e ela está certa. Eu tenho um desconfiômetro, diga desconfiômetro. Quando alguém começa a falar muito alguma coisa ao meu respeito, não muito positivamente, eu começo a me avaliar. Eu digo, poxa, realmente deve haver alguma coisa aí que não vai bem. E aí, ouça, a Bíblia diz, examine-se o homem, princípio divino, examine-se o homem a si mesmo. Eu estou falando de princípios do reino dos céus, que é praticado neste mundo. Porque esse texto que está falando aqui, nele vivemos e nos movemos, diz o seguinte, Deus está movendo a nossa vida, envolvendo toda a nossa vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões que a gente toma. É por isso, irmãos, que tem gente que quer uma igreja que todo mundo pareça santo. Eu quero uma igreja que seja construída em cima da verdade. É duro, às vezes, você ver a verdade. Tem gente aqui que eu tenho vontade de arrancar a cabeça, mas porque o amor de Deus é derramado no meu coração, eu tenho que perdoar, eu tenho que caminhar a segunda milha, eu tenho que amar. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Por quê? Porque a minha esperança é a esperança de Deus, de que você seja transformado, que a ficha caia, que as coisas comecem a acontecer, porque eu acredito que Deus transforma o mais vil pecador num santo. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou. Se você tiver intimidade, ou estiver de bem com seu marido, olha para o lado e pergunta assim, você acredita nisso? Você acredita? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus pode transformar. Por isso, ouça bem, aquilo que você acha que está perdido, não está perdido. Às vezes eu escuto a minha esposa falar a meu respeito, dizer assim, ele agora está melhor. Eu digo, puxa, graças a Deus. Agora está melhor, né? E eu sei que eu não sou flor que se cheire. Se você conviver comigo, você vai entender. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito duro. Eu não sou duro, irmãos. Eu sou realista. E às vezes ser realista dói um pouquinho. Porque as pessoas às vezes querem ouvir coisas mais agradáveis, não é verdade?
Tinha um livro na literatura brasileira chamado Feijão e o Sonho. Quantos chegaram a ler? Alguém leu esse livro? Né? Eu não me lembro o autor. Quem é o autor? Origem Lessa? É isso mesmo? Eu não sei, eu não me lembro o autor. Mas eu me lembro do desfecho do livro. Era um casal cuja mulher tinha muito pé no chão, assim, tudo com ela era, puxa, tem que ver quanto é que a gente vai gastar, o feijão para comprar, a roupa para lavar, o aluguel para pagar, essas coisas da vida. É a Marta, diga Marta. E a outra era a Maria, o outro marido era a Maria. Que é? É o sonho, não, a gente vai conseguir, um dia a gente vai chegar lá e tal, tal. Deixa eu dar um segredo para você. Nem muito ao mar, nem muito ao vento. A vida não pode ser crua. Você não pode só viver pela razão. Você tem que ter sonhos. Porque se você não tiver sonhos, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Os sonhos lubrificam a nossa vida, sabia? Eu já disse aqui uma vez, eu quero repetir isso. Sabe o que acontece? Eu aprendi pelos livros que quando o meu presente não está muito bom, quando as situações do presente não estão muito bem, eu não vou para o passado porque eu não posso mais reproduzir o passado. Não tem como reproduzir o passado. Passado é passado. Mas aí eu projeto a minha cabeça para o futuro. Isso chama-se sonhar. Amém? E eu digo, puxa, vai chegar lá. E o sonho que está lá na frente, está lá adiante, ele começa a oxigenar o suportar do presente cru e nu que muitas vezes tem que enfrentar. Está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. Por isso, eu não posso viver lá sonhando e não pagar minhas contas hoje. Mas eu também não posso ficar extremamente duro nisso. Irmãos, olha só. Veja o tamanho da nossa igreja. Essa igreja está aqui, tempinho, Deus está abençoando. Só num ato de fé, para botar aquele outdoor lá no Largo do Bicão. Você acha que outras igrejas querem fazer isso? Quantos acham que outras igrejas querem fazer isso também? E por que não fazem? Às vezes igrejas economicamente mais poderosas do que a nós, não tem nem dúvida quanto a isso. Por que não fazem? Porque às vezes não estão sonhando, não estão crendo que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, que aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Então, ouça, nos relacionamentos a gente tem que ter a capacidade. Tem dias que eu e minha esposa a gente tira só para viajar na maionese. E é legal que a gente, dali alguma coisa, lubrifica o presente, dali alguma coisa nos amacia o coração, da dureza, das coisas do dia a dia. Então, é importante sonhar e é importante estar com os pés no chão. Amém? Mas nunca só nos pés no chão, mas nunca só sonhando. Esse é o feijão e o sonho, que o livro retrata num casal que o romance aborda. Então eu quero dizer o seguinte, o fluxo do Espírito Santo, diga o fluxo do Espírito Santo, diga isso, o fluxo do Espírito Santo, acontece através da minha vida, nos atos da minha vida. Até um bom dia no fluxo do Espírito Santo é diferente. Um sorriso no fluxo do Espírito Santo é diferente. Um telefonema no fluxo do Espírito Santo é diferente. O que a Bíblia está dizendo assim, que nele nós vivemos. Irmãos, não há como dissociar. Você é crente 24 horas por dia. O Espírito Santo habita em você. Então não tem como você desligar. Não, comigo agora aqui é diferente. Você não está falando mais com crente, não. Não dá. Ou você é, ou você não é. E você é. E o problema é esse, é que às vezes, ser crente dentro da igreja é fácil. É fácil ou não é? É ou não é? Todo mundo canta, todo mundo adora, todo mundo ora. Agora, quando a gente sai, a Bíblia diz que vocês não são o sal da igreja. São o sal da terra. Vocês não são a luz da igreja, vocês são a luz. Eu fico às vezes encafifado quando eu chego num lugar e que a pessoa diz assim, puxa, eu tenho um vizinho crente que ele é insuportável. Meu Deus do céu.
será que é porque esse cara é um endemoniado mesmo, está falando isso? Ou será porque esse irmão não tem deixado, isso aqui, ó, o fluxo do Espírito sair por ele, o amor de Deus sair por ele e alcançar outras pessoas? Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Porque nele nós vivemos e existimos. Então é esse mover. Às vezes eu fico preocupado com essa separação, porque quando você desliga o botão, você está sendo religioso. Você é crente em qualquer lugar, irmão. Você está andando no meio da rua, você tem que lembrar que você é a luz do mundo, o sal da terra. E o problema é esse. Agora vem o que eu vou falar. Que se você não entrar nesse fluxo do Espírito Santo, ser crente vai ser a pior coisa do mundo. Porque você vai viver atemorizado com ordem. Posso isso, posso aquilo, aquilo outro. Não, alguém está me vendo? Não vou fazer aquilo, aquilo outro. Você nunca vai ver eu cobrando esse tipo de coisa de você. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus está fazendo uma obra na tua vida. Deus está fazendo uma... Os níveis são diferentes. O que Deus exige de mim não exige de você, o que Deus exige de você não exige de mim. Dá para entender isso? Diga amém. Por isso Jesus sabiamente disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida que medirdes, então, nós temos que ter cuidado a respeito disso. Existem bloqueios espirituais que impedem esse fluxo do Espírito Santo na nossa vida. E hoje eu vou abordar só um, porque falta 15 minutos, não vai dar para muito adiante. Mas eu quero falar o seguinte, existem alguns bloqueios internos, que o Espírito Santo quer fluir através de nós, mas não consegue. Que vai desde timidez, pessoa tímida, e ela não tem coragem de falar, é da natureza dela. É um trabalho que Deus tem que fazer, de mudar. Quantos acreditam que Deus muda a natureza do homem? Então Deus vai mudar. Mas esses bloqueios se tornam nossas orações vazias, porque eu estou bloqueado, e eu estou falando igual um papagaio, aquilo não está vindo do interior, aquilo não está vindo de uma produção espiritual, o Espírito Santo não está produzindo aquela oração no meu coração, eu estou fazendo aquilo religiosamente, mecanicamente, sem querer ofender ninguém, irmãos, mas é mais ou menos aquela pessoa que faz a oração do terço. Você sabe como é que é o terço, né? Quem sabe aqui como é que é o terço? Como é que é o terço? Sim, mas tem ali, não sei quantas Ave Marias. 10 Ave Marias e um Pai Nosso. Irmã, para de orar. Não ora. Estou brincando, irmãos. Estou brincando. Eu sabia que era uma coisa assim. Olha só para mim. Um dia eu estou dentro do metrô, aí está uma religiosa, de hábito e tudo, rezando o texto. E ela estava assim. Ave Maria, cheia de graça, aí pula, fazendo a reza dela, a oração, sei lá o que ela estava fazendo, e olhando tudo à volta. Aí eu disse assim, puxa vida, será que ela está pensando que é o fato de cumprir a obrigação que vai ter efeito? E aí é o que eu quero dizer. Não é o fato de você cumprir a obrigação religiosa que vai produzir o milagre de Deus, o poder de Deus, a ação do Espírito Santo na sua vida. É um ato de contrição, de entrega. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente vai orar, a gente tem que se separar. O que Jesus falou sobre a oração? Entra no teu quarto, fecha a porta e você e Deus lá. Por quê? Por que a Bíblia está falando sobre isso? Ela está falando justamente porque orar é o momento mais sagrado que você tem. Porque você está com o seu Deus, com o seu Pai, o Criador de todas as coisas, e naquele momento ali, Ele está junto contigo, então você tem que ter aquele momento especial para Ele. Irmãos, eu me sentiria muito ofendido se alguém me chamasse para comer na casa dele, chegasse lá, a pessoa disse, fica aí que eu estou aqui vendo um negócio, e ficasse lá o tempo todo, e eu na sala esperando, sem ninguém, olhando olhando os móveis, olhando as fotos, sei o quê, e a pessoa lá, como é que é isso? Eu quero falar com Deus, mas olha, estou aqui cuidando, não dá. Então,
Há muitos bloqueios que tornam nossas orações vazias. E um dos bloqueios que é terrível na vida de um cristão chama-se falta de perdão. Esse é um dos mais pesados, porque ele bloqueia realmente a sua comunhão com Deus. A pessoa que não tem capacidade de pedir perdão ou de perdoar, ela traz sobre si um bloqueio tão grande, que depois ela não vai sentindo mais graça, nem em orar, nem estar no culto, nem em louvar, nem fazer absolutamente nada, porque aquilo é bloqueado. Veja só na Bíblia o que Jesus fala sobre isso. Vem aqui com Mateus capítulo 6 comigo. Mateus capítulo 6, versículo 14, 15. Jesus ensinando a respeito da oração, olha só como é que ele faz a conexão de oração e perdão. Ouça, oração sem perdão não passa do teto. Jesus conectou, ele ensina a oração do Pai Nosso nos versículos anteriores. Se você pegar no versículo 9, eles pediram para ensinar, e Jesus ensina a oração chamada oração do Pai Nosso. E depois, quando ele termina a oração, ele emenda, dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos... Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco, diga muito menos, diga necas de pitibiriba, vosso Pai vos perdoará as ofensas. Ah, pastor, eu amo muito a Jesus, amém, irmã? Eu gosto muito de vir ao culto, glória a Deus. Eu até canto, amém, e faço orações. Mas tem um problema, que aquele irmão não desce pela garganta. Você vinha bem, me lembrei do personagem de um Murilo, você vinha bem, quando chegou aí, acabou. Porque a Bíblia diz que tudo mais que você fizer, Deus não está nem aí, porque a sua relação com Deus está diretamente ligada com a relação do próximo. É por isso que você sempre tem que perdoar. Quantas vezes? Num dia, 70 vezes 9, 70 vezes 7, 490. Quando virar 24 horas, você vai começar a perdoar de novo. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: se você não tem a prática do pedir perdão ou de perdoar, o fluxo de comunhão com Deus é interrompido. E você pode estar fazendo muita coisa, mas está fazendo religião, e não vida com Deus. Vida com Deus fala de perdão. E eu vou dizer uma coisa, para algumas pessoas liberar perdão é fácil, para outras é complicado. Principalmente aqueles que, e eu vou me incluir como eu, estou colocando meu rosto, tá? Que acha que nunca faz nada errado. Toda pessoa que acha que nunca faz nada errado, quando alguma coisa acontece com ela, com outra pessoa, ela tem o coração mais duro para perdoar ou para pedir perdão. Por quê? Porque ela diz, não, eu não fiz nada demais. Pessoa que está... E aí começa, né? É certo, eu errei 1%, mas aquela pessoa errou 99%. Tem mais alguma coisa para falar? Não? Pois é, eu vou ler a Bíblia para você. A Bíblia está dizendo que você tem que liberar perdão e pedir perdão para você não ser prejudicado. Perdão, para mim, agora é uma dedução minha, é um ato de inteligência. Porque se eu sei que vou perder a comunhão com Deus por não perdoar ou pedir perdão a alguém, eu corro logo para reparar este erro, porque eu posso perder tudo, mas eu não quero perder minha comunhão com Deus. Então, irmãos, o fluxo, esse viver e mover do Espírito Santo, ele é bloqueado dentro de nós quando essas coisas acontecem. Por isso, você tem que botar uma coisa do seu coração. Pastor, mas eu perdoo muito. Você já leu a parábola que Jesus disse que um rei
tinha um servo dele que devia uma certa quantia, e aí, no dia de ajuste de conta, ele não tinha para pagar, e o rei podia encerrá-lo na cadeia. Aí ele pediu clemência, disse, não, me perdoa e tal. Aí o rei pegou e perdoou ele. Aí ele saiu dali todo feliz da vida, puxa vida, fui perdoado, vou ter que pagar mais nada. Aí quando ele vira a esquina, ele encontra um camarada que devia a ele. Aí o camarada que devia a ele diz, poxa rapaz, eu não paguei o rei por causa de você, porque você me devia e agora você vai pagar, vou chamar a polícia aqui, porque você é um 71, papapá, papapá. E aí chama a polícia, manda prender o cara. E alguém que viu ele sendo perdoado pelo rei, disse assim, rei, lembra aquele cara que você perdoou aqui? O quê? O cara devia um percentual assim, nem era 1/10 da sua dívida, da dívida dele para contigo, mas ele foi duro. Aí a Bíblia diz que esse rei, isso é uma história, uma figura de linguagem, vai e tranca ele até que ele pague o último centavo. Sabe por quê, irmãos? A nossa relação com Deus, que é a figura do rei, está diretamente ligado com a nossa relação com os homens. Por isso, a gente tem que colocar uma coisa no coração, esse viver de Cristo, esse fluir do Espírito Santo, dos dons, de tudo que Deus tem para nos dar, está diretamente ligado a isso. O perdão tem que ser começado a praticar dentro de casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Tem que abranger a igreja, e tem que abranger o mundo onde você trabalha, onde você estuda, onde você está. Isso. Pastor, isso é assim mesmo, é? Você já ouviu Jesus falar. Mas vamos no Velho Testamento, só para fechar aqui, Isaías 54, 1, 2. Isaías 54, 1, 2. Talvez você hoje tenha que voltar para casa, liberando perdão, ou pedindo perdão. Eu tenho certeza que eu não estou pregando isso aqui por acaso. Isaías, capítulo 54, acho que é isso mesmo, deixa eu ver aqui se eu anotei certo. 54? Estou sem óculos. 59, desculpe. Versículos 1 e 2. Eu não gosto de vir nessa igreja, o pastor fica falando isso agora. Agora, meu, se entenda com o Espírito Santo. Isaías 59, 1, 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa o quê? Para não poder ouvir. Deus está vendo você orar, Deus tem poder para mover a mão dele, mas ouça o que ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o quê? Os ouça. Está aí. Eu quero dizer para você isso hoje aqui, que para vencer a falta de perdão, você tem algumas coisas, pastor, eu tenho grande dificuldade para perdoar, o que eu faço? Preste atenção. Primeiro, Deus, você tem que lembrar isso, que Deus te perdoa na medida em que você perdoa o teu próximo. Queria ver a igreja repetindo isso. Deus me perdoa na medida que eu perdoo o próximo ou que eu peço perdão. Ok. Porque se você não fizer isso, outros espíritos, ouça, vão entrar na sua mente. Muita gente pensa que o espírito maligno entra só para tomar conta do corpo e a pessoa ficar possessa. Isso é o grau máximo da possessão. Mas Satanás sopra na nossa mente uma série de sugestões. Você lembra quando Pedro estava com Jesus e que Jesus estava falando que precisava morrer, ressuscitar ao terceiro dia? Aí Pedro disse, Senhor, deixa disso, de maneira nenhuma. Jesus vira para Pedro e diz para ele o quê? Arreda, Satanás. Porque aquilo que ele estava falando, sentimentalmente parecendo positivo, na verdade era
para envolver emocionalmente Jesus, e Jesus ser atingido por aquela flecha, e quem sabe até desistir de ir para a cruz do Calvário, porque essa foi uma das grandes tentações de Jesus. Até no Getsêmani, isso era tão sério, que Jesus, orando, pedindo a Deus, para Deus passar aquele cálice da crucificação, porque seria de dor, de sofrimento, de vergonha, ele chega ao ponto de suar o quê? Sangue. Então era uma tentação de Jesus desistir da cruz. Dá para entender? Diga amém. Satanás joga muita coisa na sua mente para você desistir do alvo e do propósito que Deus colocou na sua vida, no seu lar, na sua casa, nos seus negócios. Então ele entra, porque quando há falta de perdão, irmãos, cria um vazio. E a Bíblia diz que quando há um vazio, o espírito imundo volta com 7 outros piores. Muita gente pensa que isso é só possessão. Você sabe que quando você está com um vazio de adoração, um vazio de oração, um vazio de leitura bíblica, Satanás começa a encher. A pessoa passa 4 horas, 5 horas vendo televisão, matou, roubou, assassinou, papapá. O que você acha? Isso vai criar temor ou não no coração das pessoas? Sim ou não? Então, medo. Satanás está o tempo todo lançando coisas sobre. Você faz um comentário com a pessoa e toda animada, e a pessoa, isso aí não vai dar certo, não, isso aí não sei o quê. Ele quer sempre afrontar. Mas se você estiver cheio de Deus, na hora que vem, na mesma hora é repelido. É da Satanás, foi o que Jesus... Não precisa ofender a pessoa, porque às vezes a pessoa vai ficar melindrada. Está me chamando de diabo. Pedro podia ter dito isso para Jesus. Mas Jesus sabia que ele podia suportar a pancada. Amém? Mas você disse assim, não aceito isso não, porque não, eu tenho a fé de que vou vencer, que vou conseguir, porque maior que está em mim do que aquele que está no mundo. Aí começa a profetizar e reverte aquela situação. Mas, quando a pessoa está vazia, ela começa a ficar, a falta de perdão ela gera ressentimento, a falta de perdão gera má vontade, aquela boa vontade que a pessoa tem vai sendo cortada. A falta de perdão gera malícia, porque a pessoa começa a pensar, vou começar, vai me pagar, vai ver só o que é que vai acontecer, né? Esquece que a Bíblia diz que a vingança pertence. Deus não chamou para te vingar de ninguém, é Ele que tem nas mãos as pessoas. Diga glória a Deus. Estou falando dos espíritos que vêm quando está vazio, por falta de perdão, a malícia, a vingança, a amargura, a pessoa perde a alegria, mó louvor, todo mundo alegre, cantando, dançando, batendo palma, e a pessoa está lá amarga. Sabe por quê? Porque o pecado produz essa morte interior, irmãos. Esse fluxo de Deus cessa. Eu faço coisas aqui na igreja, danço e pulo, que eu não teria coragem de fazer em outro lugar. Mas eu sinto a alegria mesmo de Deus. E culmina com o pior espírito que existe, que é o ódio. Aquilo que começa com falta de perdão, termina com ódio. Então, temos que assumir a palavra de Deus. Só para você sair daqui com ela assumida no seu coração. Efésios 4:32, vem aqui rapidinho. Efésios 4:32. Pastor, vou ter que perdoar aquele cabeçudo? Vai, tem jeito. E se ele voltar a fazer? Problema dele. Ele é que está se lascando. Não é você. 4:32. Antes sede uns para com os outros o quê? Que mais? Você sabe que é a pessoa benigna? Pessoa que sempre faz o bem. Dona Benigna. É um nome bonito de dar, né? Seu benigno. Ou você gosta do seu maldito? Tem muitos chamando uns ao outro. Seu benigno. Compassivo. Você sabe o que é uma pessoa compassiva? Quem sabe? Fala aí, rapidamente. Compassivo. O que é a pessoa compassiva? É aquela pessoa que caminha a segunda milha, que não se cansa. A pessoa fez aí, a pessoa, não, vamos lá, vamos dar uma oportunidade. Vamos ver se... Compassivo, amém? Fica no compasso.
Vamos lá. Antes da gente decapitar, vamos dar uma oportunidade, mais uma vez, compassivo, pessoa compassiva. Então, antes sede uns para com os outros benigno, faça o bem, seja compassivo. De que forma? Ele explica a forma. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo o quê? Quem foi perdoado, diga glória a Deus. Você lembra daqueles pecados terríveis que você fazia? E que Jesus te perdoou? Hein? Quantos têm gratidão, dizem assim, eu já fiz coisa, mas Jesus me perdoa. Levanta a mão sorrindo, diga glória a Deus. Pois é, Deus espera que você seja misericordioso com seu irmão. Amém? Diz mais, Colossenses, e diz mais aqui o quê? Se você fizer isso, estou lendo o versículo 32, não é isso? Se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai renovar o fluxo do Espírito dentro de você. E para terminar, um pouquinho à frente aí, vira algumas páginas, Colossenses 3,13. Logo adiante aí. Colossenses 3,13. Diz assim: pastor, para fazer isso eu não consigo. Com a sua natureza você não vai conseguir ser misericordioso. Com a sua natureza você não vai conseguir ser compassivo. Com a sua natureza você não vai conseguir exercer a misericórdia. Você não vai, porque você, a velha criatura, o homem natural, não tem essa capacidade. A Bíblia diz que você não tem essa capacidade. Se você tentar fazer isso por sua força, você não vai conseguir. Ela diz o seguinte aqui, justamente isso. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso se alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo esteja o quê? O amor, que é o quê? Só o ágape, diga, só o ágape. Só o amor de Deus. Por isso, entre as orações favoritas que você deve ter no seu coração, você tem que pedir o que diz Romanos 5,5. Esse é o versículo desta igreja, Romanos 5,5. Vamos lá? Qual é o versículo desta igreja, pastor? Não é esse que está aí na frente? É esse, mas todos os outros estão na Bíblia. Mas a gente está destacando no momento esse aqui. Romanos 5,5. O que diz lá? Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é o quê? Diga, o ágape de Deus é derramado em nosso coração. De que maneira? Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O fluxo do Espírito Santo renova o amor em nós. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. O perdão traz paz. Quando eu perdoo alguém, eu peço perdão, a primeira sensação que você tem, sabe o que é? Paz. Eu falo uma coisa. Você sabe que é um defunto, uma pessoa morta, né? Quem é que pode matar um defunto? Conhece alguém? Consegue matar uma pessoa que já está morta? O perdão chega nesse ponto. Quando você pede perdão, você se expôs. E a pessoa pode fazer o que quiser. Você não vai mais sentir mais nada. Porque você está arrependido. Você pediu perdão, diz, eu vou te matar. Você disse, você que sabe. Por quê? Porque toda a sensibilidade da minha carne morreu. O ato de humilhação massacra a nossa carne. Você fez isso? É verdade. Você é assim. Me perdoa. É verdade.
Isso é tão sério que até no direito penal, quando o réu confessa o crime, ele tem uma atenuante nos anos de pena. Porque a confissão é a submissão à verdade. É quando eu me submeto à verdade. Senhor, nos ajuda. Que nós não tenhamos isso como uma teoria na nossa vida, Pai. Mas que nós tenhamos isso como uma prática. Porque, Senhor, o nosso respirar, o nosso viver é contínuo em Ti. Não permita que o fluxo do Espírito Santo seja interrompido, Senhor. Nos ajude a fazer um autoexame e viver uma grande verdade, que é a Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Não permita que o diabo roube esta palavra, que ela esteja guardada plenamente no nosso coração e pronta a ser usada para a glória do Teu santo nome. Eu te agradeço em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.